Então, é sempre que nós temos que relaxar em relação à concorrência com essa visão. Só concorremos com nós mesmos. Tudo bem? Então, vamos começar. Minhas mais calorosas saudações a todos os guerreiros que cá estão nos acompanhando num ambiente de respeito, de cordialidade, de simpatia, de leveza, mas nem por isso deixa de ser um ambiente sério, com direção, com propósito, com fé. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos ver o que o processo civil empresta para a gente. Assim como de manhã, eu vou falar uma coisa, né? Faz muito tempo que eu não leciono direito penal, eu fui professor quase 10 anos de direito penal. Interessante que quando eu comecei a fazer cartório, as questões de penal eu fazia, como diz, com os pés nas costas, né? Só que o tempo foi passando e hoje eu estou me sentindo assim completamente defasado e precisando estudar. Então eu tenho bastante facilidade em penal e processo civil, mas essa facilidade, sem conhecimento do que está no código, sem conhecimento das bases principiológicas, não ajuda nada. João ajuizou, então agora vamos efetivamente botar a mão na massa. Essa sensibilização inicial, para alguns pode parecer perda de tempo, mas ela é necessária para que nós consigamos transitar daquele momento em que nós estamos agitados por conta dos compromissos diários para o momento em que nós entramos num processo quase que meditativo de concentração total. Quanto mais nós exercitarmos a concentração no que nós vamos fazer, mais resultado a gente vai ter. Então, vamos começar. João ajuizou a ação indenizatória contra a empresa Alfa, alegando prejuízos após falha em equipamento recém-adquirido. É a típica pegada do processo civil. A ré apresentou contestação detalhada e, depois da instrução, o juiz proferiu sentença parcialmente procedente. A parte vencida interpôs recurso buscando reverter a decisão. Essa narrativa exemplifica a sequência necessária que estrutura o processo civil, na qual cada ato depende do anterior, sendo vedado que uma fase surja sem pressupostos lógicos da anterior. Nesse contexto, qual princípio informativo está refletido no caso descrito? O princípio político, o princípio jurídico, o princípio lógico, o princípio econômico, o princípio democrático. Gabarito, então, é a letra C. Quem já conhece o método que eu utilizo, que é o chamado método Gadec-Cartórios, que é a empresa, né, minha empresa de educação, de preparação para concurso de cartório, é através desse método que eu trabalho minhas mentorias e faço tudo que está ao meu alcance dentro da utilização desse método. Por quê? Porque eu procurei aprimorar. Não acho que a gente tenha a capacidade de criar, tem muita coisa já em andamento. Mas o método basicamente é de ganho de produtividade. Então, nem sempre nós vamos utilizar as questões para nos autoavaliar. Sempre que é possível, eu faço isso. Quando a gente começa a adquirir domínio, eu não mostro o gabarito e pergunto para o grupo qual é a alternativa correta. Mas quando nós estamos aprendendo, o método de autoavaliação ele não é eficiente, tá? Então, aqui nós estamos utilizando e nos sensibilizando em relação à matéria. Então, nós vamos primeiro nos sensibilizar, primeiro estudar com as questões. Depois a gente pode brincar de se autoavaliar. Olha só, o examinador aqui ele trouxe 5 princípios: o político, o jurídico, o lógico, o econômico e o democrático. Aponta o examinador para o princípio lógico. Então, nós vamos agora rapidamente voltar para o enunciado e verificar se do enunciado nós conseguimos deduzir o princípio lógico. João ajuizou ação indenizatória contra a empresa Alfa, alegando prejuízos após falha em equipamento recém-adquirido. Então, nós temos aqui uma lesão a um direito e o nascimento da
pretensão, contexto no qual ocorre, né, eventualmente, a prescrição que nós estudamos, que é justamente o esgotamento do prazo do exercício da pretensão através do direito de ação. Então, o juiz João ajuizou a ação de indenização contra a empresa Alfa, alegando prejuízos após falha em equipamento recém-adquirido. A ré, uma vez citada, olha o encadeamento. A ré apresentou contestação, ação, contestação. Ação, exceção. Contestação e exceção nós utilizamos como palavras sinônimas. Então, a ré apresentou contestação detalhada e depois da instrução, o juiz proferiu sentença parcialmente procedente. Antes de prosseguirmos, eu quero pedir, para a gente melhorar a nossa interação e sinergia, que algum colega nos fale em pouquíssimas palavras o que significa instrução dentro do contexto processual civil. O que é instrução? Professor, boa Por favor, noite. Henrique. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, instrução, eu tenho para mim que é o momento em que se efetiva, que se concretiza o direito ao contraditório. Muito E a bem. pessoa traz as partes, né, trazem aquilo que embasam a crença delas, uma parte alegando lesão, outra parte alegando não é isso. Então, é um momento de ouro para que é o momento auge, é o ápice de um processo. Se não tem instrução, você não tem como sedimentar uma decisão, né? E as partes também não têm a oportunidade de falar por que vieram, né? Muito Mais ou bem, menos isso. Henrique. Está ótimo, É, Henrique. Esse esforço pra- argumentativo, ele é fundamental. Mas vamos lá, vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Quem quer falar? Instrução, assim, na minha concepção, pelo que eu já estudei, né, pelo que eu sei, é fase probatória, é onde as partes Exatamente. produzem as provas e o juiz também, né, vai avaliar ali as provas. E é tanto que a gente tem a fase de instrução e julgamento, às vezes é numa fase só, certo? Uma audiência só. Envolve, principalmente essa aí, a questão das provas. O juiz vai ali dando, literalmente instruindo mesmo, né? Às vezes Exatamente. vai, orientar a inversão do ônus da prova, e ali vai ter uma perícia, trazer algum documento, testemunha, enfim. Exatamente. Eu preciso fazer uma ponderação. A Jamile, ela liquidou a questão. O Henrique, de uma forma discursiva, também falou de fundamentação, diz que é o momento em que as pessoas trazem, as partes trazem a fundamentação daquilo que acreditam. Então, a resposta do Henrique, ela não está errada. Mas, sob o ponto de vista argumentativo, voltado para uma arguição, nós precisaríamos buscar uma resposta mais assertiva. Agora, por que eu vi muito valor nos dois posicionamentos, tanto do Henrique quanto da Jamile? Porque não é sempre que nós estamos diante do examinador em condições de sermos assertivos em relação à resposta. Amém, quando isso acontece, né? De nós, pá, bate pronto. Mas é muito comum que nós precisemos fazer uma digressão, muitas vezes não tratando dos conceitos-chave, mas, de alguma forma, apontando para uma resposta. Isso, sob hipótese alguma, nos daria uma nota cheia numa arguição oral, mas também não nos daria um zero. Tá? Então, nós precisamos trabalhar dentro dessa perspectiva que, dentro da tecnologia da informação, a gente chama de contingência. Tá, se eu sei, eu falo e ganho a nota. E se eu não sei, o que eu faço? Não me recordo, excelência? Não, eu vou, pera lá, né? Tem um momento, uma etapa. A gente vai
né? Tem uma etapa processual, onde é conferida às partes a possibilidade de trazer a fundamentação para os seus argumentos. Eu não falei em prova, que era a primeira coisa que eu devia ter falado. Mas eu estou entregando alguma coisa, dando a entender para o examinador que eu tenho algo, tenho um entendimento daquilo que está falando ali. Por isso que eu achei preciosas as duas manifestações aqui, tá? Então, a ré apresentou contestação detalhada e, depois da instrução probatória, o juiz proferiu sentença parcialmente procedente. Tá? Então, aqui nós precisaríamos conhecer o pedido, já sabemos que o pedido não foi concedido na totalidade. A parte vencida interpôs recurso, buscando reverter a decisão. Essa narrativa exemplifica a sequência necessária que estrutura o processo civil, na qual cada ato depende do anterior, sendo vedado que uma fase surja sem pressupostos lógicos da anterior. Opa! Pressupostos lógicos. Olha o examinador fazendo um favor para nós aqui. Aí alguém poderia dizer assim, professor, eu entendi que o princípio político não tem nada a ver. Eu entendi que o princípio econômico não tem absolutamente nada a ver com o enunciado. O democrático, a gente precisa fazer um esforço enorme para ligar. Agora, o jurídico, não. Por que é que a letra B está errada? Tudo que eu li ali tem conteúdo jurídico, tem fundamento jurídico, tem base no princípio da legalidade. Como é que o princípio jurídico está errado? E é o princípio lógico. Aqui eu vou dar uma pista para vocês. O mestrado que eu fiz foi um mestrado muito interessante. Eu me senti assim, maravilhado no mestrado que eu fiz. Porque a área de concentração do mestrado era fundamentos do direito positivo. Dogmática jurídica. Então, era justamente o entendimento dos aspectos lógicos relacionados à fundamentação do direito. Então, isso aí me possibilitou, eu lembro até hoje, uma das aulas que eu tive, o professor ele pediu para a gente fazer uma diferenciação de qual era o objeto da ciência jurídica e qual era o objeto da ciência política. E essa diferenciação, ela trouxe assim, um nível de abstração para mim muito legal, que me permite fazer distinções lógicas que me colocam diante de um caminho para responder esse tipo de questão. Essa proposição de qual é o objeto de estudo da ciência jurídica e qual é o objeto de estudos da ciência política, embora pareça assim de uma singeleza, né, muito grande, pode representar uma dificuldade. Eu vou, antes de fornecer a resposta, eu vou perguntar aqui para o grupo, para ver se o grupo consegue matar essa charada, porque isso, a resposta a que eu estou perguntando vai nos fornecer a convicção do porquê que é o princípio lógico e não o jurídico. Alguém sabe dizer, assim, de forma bem resumida, bem sucinta, qual é o objeto da ciência jurídica sob o ponto de vista kelseniano, nós estamos falando de direito positivo, e qual é o objeto da ciência política, tendo em vista que uma área do conhecimento só se elege como ciência quando ela distingue claramente seu objeto. Eu não posso ter uma ciência com vários objetos. Tá? Então, eu pergunto, algum colega aqui pode compartilhar com a gente essa informação? Qual é o objeto de estudo da ciência jurídica e qual é o objeto de estudo da ciência política? É uma palavra só. Eita, esse examinador é chato, né? Na hora que ele diz que só quer uma palavra, lascou. Porque se eu falar a palavra errada, eu tiro 0. Não posso fazer uma digressão. Pode falar, Henrique. Mas quando se fala em Kelsen, eu me lembro daquela expressão dele, né? Do dever ser. Muito bem. E Tem um aspecto do Kelsen, Henrique, que é falado da teoria tridimensional do direito, Miguel Reale. O Miguel Reale ele propõe uma conceituação do direito dividida em fato, valor e norma. Ele diz que o direito pode ser visto como fato, pode ser visto como valor e como norma. Já vai, de certa forma, ajudar a gente a responder. O direito visto como fato se interessa
pelo fato social. Direito enquanto fato social. O direito visto enquanto valor, perdão, o direito visto enquanto fato é de interesse da sociologia jurídica. O direito visto enquanto valor é de interesse da filosofia jurídica. E agora vem a resposta para a pergunta que eu fiz inicialmente. O direito visto enquanto norma é objeto de estudo da ciência jurídica. Então, segundo Kelsen, na verdade devemos a Kelsen a atribuição, o status de ciência jurídica, porque ele conseguiu comprovar, principalmente através da teoria pura do direito, ele desenvolveu essa tese lá, de que não interessa para o direito, sob o ponto de vista dogmático, nenhuma informação que não seja normativa. Tudo bem. E a ciência política estuda o quê? O objeto... são os sistemas... Não. O objeto central de estudo da ciência política é o poder. Eu fiz essa digressão para mostrar para vocês que quando nós estamos querendo verificar se uma proposição está ligada à ciência jurídica, nós precisamos ver se a proposição está apontando para o conteúdo normativo. Princípio da legalidade, a norma tal, tem que estar prevista em lei. Isso é conteúdo jurídico. Agora, quando nós estamos falando de aspectos puramente encadeadores, de correlação entre proposições, de etapas que se sucedem, o examinador não está apontando para o universo jurídico normativo. Ele está apontando para um encadeamento lógico, por isso que o princípio lógico prevalece aqui. Vamos lá, não vamos demorar tanto assim, mas eu achei que a gente precisava disso para começar com o pé direito. O gabarito é letra C, princípio lógico, existe um encadeamento lógico, todas as etapas processuais, é uma marcha processual. Fundamentação. O processo civil é estabelecido a partir de uma ordem estrutural lógica, com o intuito de se obter um resultado mais justo possível para as partes. Pedido, contestação, sentença, recurso. Não há como contestar sem que se tenha o pedido inicial do autor. Por exemplo, sempre um encadeamento lógico. Vamos lá, a próxima. Ver se a gente consegue responder o máximo de questões. Eu preciso agora da gentileza de um dos membros deste grupo para fazer a leitura para nós da questão de número 2. Eu posso fazer. Jamile, por favor. Em relação aos princípios informativos ou formativos que orientam o direito processual civil, avalie as afirmações a seguir. 1. O princípio lógico garante a ordem estrutural necessária ao processo, permitindo que os atos se encadeiem de forma coerente. 2. O princípio econômico estabelece que a melhor solução deve ser alcançada com o menor sacrifício possível, funcionando como vetor de eficiência. 3. O princípio jurídico indica que todo processo decorre de um ordenamento jurídico, inclusive nos países sem normas escritas. O princípio político demonstra que o processo serve para afirmar a vontade do Estado, impondo obrigações e reconhecendo direitos. Só um instantinho, Jamile. Agora nós temos aqui, nessa questão de número 2, a explicação, os conceitos, é o que o examinador quer da gente. No tocante ao princípio lógico, nós podemos observar que nós temos uma ordem estrutural, né, permitindo encadeamento com coerência. No princípio econômico, nós estamos falando de menor sacrifício possível, funcionando como vetor de eficiência. O item 3, o princípio jurídico, ordenamento jurídico, norma. E 4, o princípio político, demonstra que o processo serve para afirmar a vontade do Estado impondo obrigações e reconhecendo direitos. E agora, será que nós podemos confiar no examinador de que esses conceitos aqui estão corretos?
Eu vou pedir, Jamile, que você faça a leitura para a gente agora da alternativa correta, que é a letra D, e leia novamente para nós as proposições que foram indicadas como corretas e depois a fundamentação. Por gentileza, se você assim o desejar. O princípio lógico garante a ordem estrutural necessária ao processo, permitindo que os atos se encadeiem de forma coerente. O princípio econômico estabelece que a melhor solução deve ser alcançada com o menor sacrifício possível, funcionando como um vetor de eficiência. O princípio jurídico indica que todo o processo decorre de um ordenamento jurídico, inclusive nos países sem normas escritas. O princípio político demonstra que o processo serve para afirmar a vontade do Estado, impondo obrigações e reconhecendo direitos. Por favor, o gabarito. Gabarito letra D. Fundamentação. São verdadeiros axiomas jurídicos, ou seja, são princípios de validade universal. Não possuem conteúdo político ideológico, por isso não variam entre os países. Divide-se em lógico. Processo civil é estabelecido a partir de uma ordem estrutural lógica, com o intuito de se obter um resultado mais justo possível para as partes. Pedido, contestação, sentença, recurso. Não há como contestar sem que se tenha o pedido inicial do autor, por exemplo. Econômico. O processo civil sempre busca o melhor resultado com o menor sacrifício. É um vetor operacional do processo. Jurídico. Todo processo deriva de um ordenamento jurídico, mesmo no caso dos países que não possuem ordenamento jurídico escrito. O processo possui a cara que o ordenamento jurídico lhe confere. Democrático, arbitrário. Político. O processo serve para afirmar a vontade do Estado. Assim, através do processo, o Estado determina quem está certo ou errado, que se pague ou não, que se execute ou não. Fonte, Processo Civil 1, PDF, Tudo página bem. 25 e Caderno 26. sistematizado. Tudo bem. Eu gostaria de saber se vocês já ouviram a expressão, eu adorava quando lecionar, trabalhar com essa perspectiva. Vocês já ouviram a expressão trindade processual? Alguém já ouviu? Não? Trindade processual? Só o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a trindade processual? Eu sempre começava minhas aulas de processo civil trabalhando com a perspectiva da trindade processual. A trindade processual parte do reconhecimento da importância estrutural de três conceitos: o conceito de jurisdição, o conceito de ação e o conceito de processo. Jurisdição, processo e ação. Seriam basicamente as moléculas do direito processual civil: jurisdição, processo e ação. Quando nós falamos em jurisdição, nós precisamos nos lembrar das lições que nós tivemos de teoria geral do Estado ou de ciência política, dos elementos estruturais, né, do Estado. Então, quando nós falamos em elementos estruturais, lá pelo Dalmo de Abreu Dallari, elementos de teoria geral do Estado, ele trabalha muito bem nessa obra a perspectiva de que o conceito de Estado ele integra elementos essenciais, né, que é o povo, o território e a soberania. Povo, território e soberania. Então, nós temos no território um elemento geográfico, né, no povo um elemento humano e cultural, e nós temos na soberania um elemento de poder. Quando nós falamos em soberania, nós precisamos distinguir de imediato que existem dois tipos de soberania. Ou melhor, existe um tipo de soberania, mas que se bifurca em dois aspectos diferenciados. O primeiro é a soberania externa e o segundo é a soberania interna.
A soberania externa corresponde à ideia de que o Estado é independente. Um Estado que não é independente não é um Estado soberano. Um Estado soberano é um Estado independente, politicamente autônomo. Quando nós falamos em soberania interna, nós estamos falando do poder maior dentro dos limites territoriais e jurídicos do Estado. Ou seja, não pode haver dentro dos limites do Estado nenhum poder superior ao poder soberano que emana do povo. Tudo bem. Feita essa digressão inicial, nós podemos imaginar que o exercício do poder estatal, dentro da perspectiva russoniana, lá de Montesquieu, nós temos a tripartição de poderes. Olha que interessante essa reflexão. A tripartição de poderes, a gente aprende desde o prézinho, né, da quarta série primária, que nós temos o poder executivo, são as funções, né, do Estado. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Se perguntar para a criancinha lá do ensino fundamental, para que serve o poder legislativo? Ele vai dizer, para fazer lei. Para que serve o poder executivo? Para executar. Né? E o poder judiciário serve para julgar. Quando a gente avança para um nível mais aprofundado, nós podemos aprimorar um pouquinho o conceito, principalmente de poder executivo, e superar a ideia simplista de simplesmente executar e substituir para a ideia de administrar. Então, nós temos o poder legislativo com o poder de legislação, poder legislativo, poder de legislação, o poder executivo com o poder de administração e o poder judiciário, que a criancinha dizia que julga. Nós agora vamos aprimorar e vamos colocar um conceito novo, que é o conceito de jurisdição. Então, nós temos aqui legislação, nós temos administração e o poder de jurisdição. Nós vamos deixar de lado o poder legislativo e o poder executivo e vamos falar um pouquinho da jurisdição. Por quê? Quais eram os 3 elementos da trindade processual que nós falamos? O primeiro deles é a jurisdição. E a jurisdição a gente só consegue entender por essa perspectiva. A jurisdição é a função estatal, é uma função estatal, assim como a administração, assim como a legislação. Mas qual é o significado? Alguém tem aí o significado de jurisdição? O que significa jurisdição? Esses assuntos são essenciais para as coisas que a gente está respondendo agora. Etimologicamente, professor? Qualquer definição, pode falar. Jurisdição, jurisdiction, né? É de poder que o juiz tem de dizer o direito. Show de bola! É isso mesmo, Henrique. Irretocável a sua resposta. Jurisdição é uma atividade estatal, é uma função estatal que aplica o direito ao caso concreto. O direito que, em via de regra, emana do poder legislativo. Tá? Então, quando nós estamos diante de uma situação de necessidade interpretativa das leis para aplicação num caso concreto, nós temos a jurisdição. Espera lá. Então, agora eu entendi o papel da jurisdição dentro da trindade. É a jurisdição que diz como é que se aplica o direito. Tudo bem. Mas quais são os outros elementos? Processo e ação. O que é ação? O que é ação? Vou entrar com uma ação. Estou com uma ação lá no fórum. O que é ação? Como é que a gente conceitua ação? O que é ação? Em essência, etimologicamente, sob o ponto de vista jurídico. O que é ação? É ótima essa pergunta. Ação. Ação é o direito que a pessoa tem de ver manifestado o poder judicial, no caso concreto. Henrique, perfeito, é isso mesmo. Então, a ação é um direito. Toda vez que nós utilizamos essa terminologia ação, nós estamos falando de um direito. Então, eu tenho a jurisdição,
que é o poder estatal de dizer o direito, eu tenho a ação que é a prerrogativa individual, é um direito subjetivo, público, de invocar a tutela jurisdicional. E o processo que é? Boa pergunta, né? É, Que é o processo? o processo tem um significado bem interessante, né? Porque ele é o caminho, é a trilha que traz a Maravilhoso. transparência do que está sendo pedido, oportunizando ao outro de dizer exatamente o contrário. É aí que dá. O processo é o âmbito do exercício do direito contraditório. Ele é o âmbito da A gente poderia dizer o âmbito do exercício do direito de ação, né? comunicação. É. Âmbito de exercício do direito de ação. Na verdade, nós poderíamos, assim, tratar o processo como as regras do jogo. São as regras do jogo. É a arena onde eu vou exercitar o meu direito de ação e o Estado vai entregar. Então, quando nós falamos em trindade processual, nós falamos em jurisdição, processo e ação, tá bom? Quem pode ler para nós a 3? Posso ler, professor? Por favor, Renata. Ao estudar os princípios que informam o processo civil, um professor questionou seus alunos sobre a diretriz que determina que o procedimento deve sempre buscar a solução mais adequada, com o menor dispêndio possível de tempo, recursos e esforços. Trata-se de princípio que funciona como vetor operacional de racionalização, exigindo eficiência sem abolir garantias essenciais. A partir desta descrição, o candidato deve identificar qual dos princípios formativos está representado, considerando sua função de orientar a dinâmica processual de modo objetivo e equilibrado. Pode ler os Pode ler itens? as alternativas, por favor. Letra A, princípio lógico. Letra B, princípio político. Letra C, princípio jurídico. Letra D, princípio democrático. Letra E, princípio econômico. Qual das alternativas vocês levariam para o altar? Letra E. Letra E. Por quê? Pode ter dois porquês de ser a letra E, né? O primeiro deles, porque a gente já estudou e viu, o examinador falou. O segundo é porque, ao observar os elementos contidos na conceituação, nós conseguimos identificar uma esfera preponderante do conhecimento humano. Quando nós falamos em economia, existem dois conceitos que eu utilizo para entender exatamente do que a economia trata. Nem de longe, esses dois conceitos são capazes de esgotar o que a economia tem para oferecer, mas eles são extremamente interessantes para nós distinguirmos a economia de algum outro ramo do conhecimento. O primeiro deles é o conceito de produção. Conhecer o conceito de produção é essencialmente objeto da economia, e o estudo da escassez, a escassez de recursos. A escassez de recursos é da essência do estudo econômico. Então, quando nós estamos lendo esse enunciado que diz que o procedimento deve buscar sempre a solução mais adequada com o menor dispêndio possível. Nós só falamos em dispêndio em contexto de escassez. Por que eu quero evitar o dispêndio? Porque a abundância não é suficiente para atender todo mundo. Então, nós precisamos ter o menor dispêndio. Então, isso é a característica econômica. Recursos, né, e esforços. Então, são elementos ligados ao princípio econômico. Mas vamos ver o que o examinador oferece para nós no gabarito e na fundamentação. Fundamentação. Isso. O processo civil sempre busca o melhor resultado com o menor sacrifício. É um vetor operacional do processo. Muito bem. Olha só. Sempre o melhor resultado
com o menor sacrifício. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Professor, Pode esse falar. princípio está ligado ao princípio da eficiência? Sim, totalmente. Totalmente. Tá? Por quê? Porque nós... Deixa só eu ver uma coisa aqui. Só um instantinho. Eu fiz uma mistura aqui das questões de penal em processo civil, e aí bagunçou o coreto, mas já estou resolvendo. Vamos responder essa questão objetivamente. Quando nós falamos em eficiência, nós estamos falando numa melhor alocação de recursos, né? Quando é que eu consigo medir a eficiência? Quando eu consigo dispor os recursos de maneira adequada e otimizada, né? E então, quando nós falamos ali, menor dispêndio de tempo, né? Racionalização de recursos, minimização de esforços para obter, nós estamos essencialmente trabalhando com o conceito de eficiência, tá? Dentro, logicamente, da perspectiva econômica. Tudo bem? Vamos lá. A questão de número 4. Quem pode ler para nós? Posso ler, professor. Por favor, Henrique. Maria ajuizou demanda contra o Estado buscando medicamento de alto custo. Durante o processo, invocou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que não poderia ser surpreendida por decisão sem prévia manifestação. O juiz, ao analisar o caso, destacou que esses princípios refletem escolhas político-ideológicas, incorporadas ao ordenamento brasileiro e previstos expressamente na Constituição Federal. Considerando a classificação dos princípios do processo civil, identifique corretamente o grupo em que se enquadram tais garantias processuais. Letra Muito A. bem. Princípios informativos, por serem axiomas universais de validade inalterável. Princípios infraconstitucionais, decorrentes apenas do Código de Processo Civil. Letra C. Princípios lógicos, pois estruturam a sequência dos atos processuais. Letra D. Princípios constitucionais integrantes do rol das garantias fundamentais da Constituição Federal. E letra E. Princípios econômicos que buscam a eficiência na solução da causa. Muito bem. Eu já vou pedir para você ler o gabarito, a alternativa correta e a fundamentação. Para a gente não ficar perdendo muito tempo e ganhar terreno aqui. Beleza. Pode ser? A letra D, princípios constitucionais integrantes do rol das garantias fundamentais da Constituição Federal. Gabarito, portanto, é a letra D. Muito bem. Por favor, a fundamentação. Fundamentação. São os princípios que possuem um conteúdo político-ideológico, cada país escolhe os seus, ou seja, são frutos de uma escolha, a exemplo do contraditório, da ampla defesa. Salienta-se que podem estar expressos ou implícitos no ordenamento jurídico. Constitucionais, como o Pode. próprio nome sugere, são os princípios que estão previstos no texto constitucional. Estão previstos, em sua maioria, no artigo 5º da Constituição. Muito obrigado. Agora, faz-se necessário que nós tentemos aqui estabelecer rapidamente uma vinculação lógica do que foi perguntado com a alternativa que está sendo proposta como a correta. Aqui está falando em princípios constitucionais. Vamos ver o porquê que o examinador trouxe essa conclusão. Ele está respondendo o quê? Qual é a pergunta que está sendo feita? Porque vocês já ouviram, tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz que o diagnóstico médico, ele é 50% do tratamento. Eu já ouvi até índices maiores. Ou seja, o que se quer dizer com isso? Que enquanto você não tem um diagnóstico, é chute, né? Toma isso, toma aquilo, vamos fazer esse exame, vamos fazer aquilo. No momento em que o diagnóstico aparece, normalmente o tratamento se direciona e as chances de recuperação da saúde aumentam exponencialmente.
Aqui não é diferente. Nós tentamos avançar dentro de uma questão que nós não entendemos exatamente o que o examinador quer, a chance de a gente dar com os burros na água é muito grande. Então, olha só. Maria ajuizou demanda contra o Estado buscando medicamento de alto custo. Isso é uma prerrogativa do cidadão. Durante o processo, invocou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando que não poderia ser surpreendida por decisão sem prévia manifestação. Tudo bem, é o direito dela falar isso. O juiz, ao analisar o caso, destacou que esses princípios refletem escolhas político-ideológicas, incorporadas ao ordenamento brasileiro e previstos expressamente na Constituição Federal, considerando a classificação dos princípios do processo civil, identifique corretamente o grupo em que se enquadram tais garantias processuais. Então, nós estamos falando aqui de princípios do contraditório e da ampla defesa. O que o examinador quer saber, né? Se são meramente princípios informativos, por serem universais e de validade inalterável, são princípios infraconstitucionais decorrentes apenas do Código de Processo Civil, são princípios meramente lógicos, pois estruturam a sequência dos atos processuais. O E, vou pular D, são princípios econômicos que buscam eficiência da solução da causa, são princípios constitucionais, integrantes do rol das garantias fundamentais da Constituição Federal. Muito bem. Vamos, então, para a questão de número 5. Quem é que pode ler para a gente? Eu leio, professor. Por favor, Melissa. Acerca dos princípios gerais, genéricos ou fundamentais do processo civil, analise as afirmações a seguir. 1. Possuem conteúdo político e ideológico, variando de acordo com a escolha de cada país. 2. Estão sempre expressos na Constituição Federal, não podendo se apresentar de forma implícita. 3. Podem ser constitucionais, quando previstos no texto da Constituição Federal, como ocorre com o contraditório e a ampla defesa. 4. Também podem ser infraconstitucionais, como os previstos no Código de Processo Civil, entre eles o princípio da demanda e o dever de fundamentação. Muito bem. Agora, eu quero que você leia para mim qual é a alternativa correta e leia para mim as assertivas, ou melhor, as proposições que foram indicadas como corretas, para depois ler a fundamentação. Pode ser? Pode ser. A alternativa correta é a letra C. Apenas a 1, 3 e 4 estão corretas. 1. Possuem conteúdo político e ideológico, variando de acordo com a escolha de cada país. 3. Podem ser constitucionais, quando previstos no texto da Constituição, como ocorre com o contraditório e a ampla defesa. 4. Também podem ser infraconstitucionais, como os previstos no Código de Processo Civil, entre eles o princípio da demanda e o dever de fundamentação. Muito bem, Melissa. Leia para nós, por favor, a fundamentação. Fundamentação. São os princípios que possuem um conteúdo político-ideológico, cada país escolhe os seus, ou seja, são frutos de uma escolha, a exemplo do contraditório, da ampla defesa. Salienta-se que podem estar expressos ou implícitos no ordenamento jurídico. 2. Infraconstitucionais. São os princípios previstos na legislação infraconstitucional. O Código de Processo Civil, artigo 1º ao 12 e outros, trouxe instrumentos públicos que devem ser aplicados ao processo civil. Ao longo do Código de Processo Civil, há outros inúmeros princípios, não se restringindo aos 12 primeiros artigos. Por exemplo, o artigo 489, parágrafo 1º, dever de fundamentação. Artigo 336, princípio da eventualidade. E o artigo 492, princípio da demanda. Muito obrigado. Olha só, brigadão, tá, Micael? Você viu bastante. Eu queria que vocês observassem duas coisas aqui, para a gente poder prosseguir. A primeira, aqui no enunciado, olha esse termo aqui. Esse termo aqui,
ele tem uma relevância no aprendizado que nós estamos fazendo. Princípios gerais, genéricos ou fundamentais do processo civil. Nós não estamos falando em princípios gerais do direito, nós estamos falando em princípios gerais, genéricos ou fundamentais do processo civil. Estamos aqui também visualizando uma simetria, uma similaridade entre as terminologias geral, genérico e fundamental. Tudo bem? Dentro dessa perspectiva, é muito importante nós analisarmos a questão errada. Olha só, a questão errada está dizendo que eles estão sempre expressos na Constituição Federal, e ainda reafirma, ou afirma, não podendo se apresentar de forma implícita. E nós estamos verificando que essa afirmação, ela não é correta de todo. Estão sempre expressos na Constituição Federal, não podendo se apresentar de forma implícita. Tem um princípio que ele se apresenta de forma implícita, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva, que como seria, assim, professor, a apresentação de um princípio de forma explícita? Um exemplo característico, nós vamos até estranhar a menção, é o duplo grau de jurisdição. Tá? Nós não temos um princípio expresso garantindo o duplo grau de jurisdição. No entanto, nós temos um sistema processual fundamentado em diferentes graus de jurisdição. Nós temos um sistema processual que fala de recurso. Então, mesmo que nós não tenhamos explicitamente o princípio do duplo grau de jurisdição, ele exala do sistema processual. Ele traz, né, inúmeros elementos de garantia que nos fazem entender que é um princípio explícito. E aqui está dizendo que não é possível um princípio se apresentar de forma implícita. Tudo bem? Vamos adiante. Quem pode ler a 6 para a gente? Eu posso. Questão 6. 6. Sim, vamos lá. Os Quem princípios vai ler? gerais. Marcleide lê para a gente, depois lê Edenir. Pode ser a próxima? Pronto, tá certo. Vamos lá. Questão 6. Os princípios gerais ou fundamentais do processo civil podem assumir diferentes naturezas conforme a fonte de previsão normativa. Quando decorrem diretamente da Constituição, figuram no rol de garantias previstas no artigo 5º, como contraditório e ampla defesa. Quando são criados pelo legislador infraconstitucional, podem surgir em diversos dispositivos do CPC 2015, como no dever de fundamentação e no princípio da demanda. Assim, a classificação desses princípios abrange quais espécies normativas? Já vou colocar aqui, só um instantinho que eu perdi o cursor aqui. Ah, tá ótimo. Por favor. A. Apenas princípios universais e lógicos. B. Apenas princípios constitucionais. C. Princípios constitucionais e infraconstitucionais. D. Apenas princípios infraconstitucionais. E. Apenas princípios implícitos na Constituição. Esse já dá para a gente responder com enunciado. Qual é que vocês apostariam? C de casa. C de casa, Edenir, muito bem. Todos concordam ou vocês apostariam em outra alternativa? Eu iria de C também. Então, tá bom, quase que uma unanimidade. C, muito bem. Então, leia para a gente a alternativa correta e depois a fundamentação. Marquete. A alternativa correta é a letra C, princípios constitucionais e infraconstitucionais. A fundamentação por favor. constitucionais, como o próprio nome sugere,
são os princípios que estão previstos no texto constitucional. Estão previstos, em sua maioria, no artigo 5º da Constituição Federal. Infraconstitucionais são os princípios previstos na legislação infraconstitucional. O CPC 2015, artigos 1º ao 12 e outros, trouxe inúmeros princípios que devem ser aplicados ao processo civil. Ao longo do CPC, há outros inúmeros princípios, não se restringindo aos 12 primeiros artigos. Por exemplo, artigo 489, parágrafo 1º, dever de fundamentação. Artigo 336, princípio da eventualidade. E artigo 492, princípio da demanda. Perfeito. Então, nós estamos... Muito obrigado, Marcleide. Então, nós estamos aqui... Como é que o professor falou que daria para a gente chegar à conclusão de que se trata de princípios constitucionais e infraconstitucionais? Poxa vida, o examinador deu de presente para nós. Ele falou em princípios gerais ou fundamentais do processo civil, disse que pode assumir diferentes naturezas, conforme a fonte de previsão normativa. Quando decorrem diretamente da Constituição, figuram no rol de garantias previstas no artigo 5º, como contraditória e ampla defesa. Quando são criados pelo legislador infraconstitucional, podem surgir em diversos dispositivos do CPC, como no dever de fundamentação, no princípio da demanda. Então, logicamente que a única alternativa que poderia atender as proposições feitas no enunciado estão na letra C. Muito obrigado, Marcleide. Edeni, você poderia ler para nós a 7? Posso, professor? Por favor. Carla, moradora de um condomínio, foi multada pela administração por descumprimento das regras do regimento interno. No entanto, não lhe foi dada a oportunidade de defesa antes da imposição da penalidade. Diante disso, a condômina questionou a validade da multa, alegando violação a princípio constitucional expresso. Considerando o caso, qual princípio processual deve obrigatoriamente ser observado, ainda que em relações privadas, como narrado? Princípio da legalidade. Letra B, princípio da eficiência. Letra C, princípio do devido processo legal. Letra D, princípio da proporcionalidade. Letra E, princípio da isonomia. Muito bem. Em qual você, lembrando lá em cima, no entanto, não lhe foi dada oportunidade de defesa antes da imposição da penalidade. Qual é a alternativa que vocês acham mais condizente com o enunciado? Letra C de casa. Letra C. Letra C de casa, C de casa. Professor, eu estou achando muito singelas essas proposições, está muito fácil, né? A FGV não dá essa moleza para a gente. É que nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva construtivista do conhecimento. Nós partimos do fácil para o difícil, da ausência de domínio para um domínio pleno. Então, a gente precisa começar do começo. Isso, na verdade, pode parecer algo assim tão óbvio, mas é motivo de tropeço para muitos candidatos. Não sabem por onde começar, não conseguem fazer a coisa fluir, e normalmente, começar do mais simples para o mais complexo é o único caminho eficiente no processo de aprendizado. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode ler para nós, por favor, a fundamentação? Gabarito, letra C, princípio do devido processo legal. Fundamentação. Artigo 5º, inciso 14. 54. Ah, tá. Isso mesmo. Perdão. Tudo bem. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Imagine, por exemplo, que um condômino viole as regras do regimento interno do condomínio. Ele será multado, mas para que seja multado, deve ser ouvido antes, com a oportunidade de se defender através de um devido processo. Muito bem. Edeni, eu me senti à vontade aqui com o 54, porque é facinho, mas quando está naquele dispositivo cheio de X, cheio de V, eu tenho que parar, dar uma olhadinha boa,
Tá? Lembrando dos critérios ali dos algarismos romanos, senão a coisa não sai também, tá? Então, isso aí é tranquilo, tá? Então, nós verificamos aqui a violação do princípio do processo legal. Então, vamos lá, para a próxima. Obrigado, Eleni. Alguém tinha se manifestado para ler e acabou não sendo atendido? Eu gostaria de abrir a oportunidade agora. Parece que eu ouvi uma voz masculina se apresentando. Não? Quem se dispõe a fazer a leitura para nós do 8? Da questão 8. Posso ler, professor? Por favor, Renata. O princípio do devido processo legal apresenta diferentes dimensões, cada qual com repercussões distintas. A dimensão formal consiste no respeito às garantias processuais mínimas, como contraditório, juiz natural e motivação das decisões. 2. A dimensão substancial exige que a decisão não seja apenas formalmente correta, mas também razoável e justa. 3. O devido processo legal deve ser observado não apenas no âmbito judicial, mas também nos processos administrativos, legislativos e em relações privadas. 4. Segundo o entendimento do Supremo, o devido processo substancial confunde-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Muito bem. Vamos, então, verificar se nós já temos condições de responder essas questões aí, tá? A dimensão formal consiste no respeito às garantias processuais mínimas, como contraditório, juiz natural e motivação das decisões. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu ainda não quero fazer esse tipo de avaliação, porque eu quero avançar um pouco mais nas questões, e isso pode demorar um pouquinho. Então, por gentileza, Renata, você pode ler para nós a alternativa correta e depois todas as assertivas que foram indicadas como corretas? Sim. Alternativa D. Itens 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 1. A dimensão formal consiste no respeito às garantias processuais mínimas, como contraditório, juiz natural e motivação das decisões. A dimensão substancial exige que a decisão não seja apenas formalmente correta, mas também razoável e justa. 3. O devido processo legal deve ser observado não apenas no âmbito judicial, mas também nos processos administrativos, legislativos e em relações privadas. 4. Segundo o entendimento do Supremo, o devido processo substancial confunde-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Muito interessante, já vi isso aqui em questão de concurso, tá? Proporcionalidade e razoabilidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta e dar liberdade para vocês responderem, que é essas expressões dimensão formal e dimensão substancial. Do que nós estamos falando? Dimensão formal e dimensão substancial. Será que nós conseguiríamos chegar a um entendimento do que significam essas dimensões, para que esse entendimento possa nos auxiliar sempre que essas expressões apareçam? Só deixa eu fazer um negócio aqui. Alguém se habilita? Que silêncio é esse, gente? Pelo amor de Deus. O que é dimensão formal? Quando vocês utilizam a expressão material e formal relacionados ao direito, à teoria geral do direito, como é que a gente pode diferenciar esses dois conceitos?
Na verdade, a gente não precisa, não tem a resposta correta. Se nós conseguirmos chegar a uma noção importante, quando nós falamos em formalidade, nós estamos falando em casca, embalagem, nós estamos falando na parte de fora, né, em como fazer determinada coisa. Quando nós estamos falando em substância, nós estamos falando em conteúdo, nós estamos falando, né, no que está dentro da embalagem, no objetivo pelo qual a embalagem existe. Ora, por que existe a embalagem do leite? Para abrigar o leite que está dentro dela. Então, nós poderíamos dizer que a embalagem está associada à forma e o leite à substância, ao conteúdo. Então, vocês verificam aqui na alternativa 1 que a dimensão formal está ligada ao processo. Então, o processo é essencialmente instrumental, essencialmente formal. Por quê? Porque trata da embalagem, do como a coisa vai acontecer. Quando nós falamos em dimensão substancial, nós estamos falando do porquê as coisas acontecem e para quem as coisas acontecem. Então, a dimensão substancial exige que a decisão não seja apenas formalmente correta, mas também razoável e justa. Então, a dimensão consiste no respeito às garantias processuais mínimas, como contraditório, juízo natural e motivação. Então, dimensão formal, forma. Dimensão substancial, essência, matéria. Tudo bem? Vamos para a próxima. E se a gente consegue pelo menos mais 2 ou 3 antes de encerrar. Deu a fundamentação, professor. Perdão, me esqueci. Agora o Tico e o Teco já começaram a falhar. Me ajudem aqui. Por favor, leia a fundamentação para nós. Pode ler? Por favor, Renata, perdoe aí o lapso do moderador. Fundamentação. O devido processo legal deve ser aplicado nos processos administrativos, legislativos e judiciais, bem como nas relações de direito privado. No devido processo legal, há ainda 2 dimensões: dimensão formal ou procedimental, conjunto de garantias processuais mínimas. B. Dimensão substancial, decisões devem ser substancialmente devidas, não apenas formalmente devidas. O Supremo passou a entender que o devido processo legal deriva, em sua dimensão substancial, do fundamento da máxima da proporcionalidade e da razoabilidade. Muito bem, muito obrigado, tá? Se perceberem essas falhas aí, vocês gritam, tá? Então, por favor, quem pode ler para nós a de número 9? Agora nós Eu estamos... leio, Por eu gentileza. leio. Imagine que uma empresa rescinda unilateralmente o contrato de trabalho de um funcionário vulnerável sem conceder-lhe oportunidade de defesa. O caso foi levado à justiça e o juiz destacou que, mesmo em relações privadas, os direitos fundamentais devem ser respeitados, sobretudo quando há desequilíbrio acentuado de forças entre as partes. Nessa hipótese, qual a modalidade de eficácia dos direitos fundamentais? Qual a modalidade de eficácia dos direitos fundamentais está em jogo? Leio o resto? Sim, por favor. A. Eficácia vertical. B. Eficácia horizontal. C. Eficácia diagonal. D. Eficácia indireta. E. Eficácia reflexa. Olha, essa aí é legal de a gente saber. Qual é a que vocês assinalariam? Como nós chamamos aquela eficácia de direitos fundamentais que se estabelece entre particulares? Diferentemente de tudo que nós estudamos, inclusive lá no direito constitucional, né? Qual é a essência dos direitos fundamentais? É um núcleo mínimo de garantias individuais contra o poder arbitrário, eventualmente, do Estado. Tá? Mas existe um âmbito de aplicação dos direitos fundamentais que se dá entre particulares. Como é que nós chamamos essa eficácia? Eficácia horizontal, professor.
Muito bem, Jefferson. Isso aí, gente, isso despenca em concurso, tá? O que é a eficácia horizontal? Olha lá, o caso foi levado à justiça e o juiz destacou que, mesmo em relações privadas, os direitos fundamentais devem ser respeitados, sobretudo quando há desequilíbrio acentuado de forças entre as partes. Isso é o conceito de eficácia horizontal. Por gentileza, o gabarito e a fundamentação, por favor. Vamos lá. Gabarito é a letra C. Eficácia diagonal. Não, perdão, é horizontal, tá errado esse gabarito. Horizontal, desculpa. Eu entrei, é que aqui tá errado. Tá vendo? É porque eu ouvi, hein? Eu ouvi. E eu também, marquei bonito ali. Fundamentação. Trata-se da incidência e observância dos direitos fundamentais em relações privadas, particular-particular, que são marcadas por uma flagrante desigualdade de forças, em razão tanto da hipossuficiência quanto da vulnerabilidade quanto à vulnerabilidade de uma das partes da relação. A eficácia é horizontal, pois as partes estão em situações equivalentes, particular-particular, mas na prática há um império do poder econômico. Bom, Doutrina, né? Doutrina, né? É doutrina. Vamos entender uma coisa, né? Então, sempre que nós falamos, né, em situações equivalentes, né, particular, nós estamos falando em horizontalidade, tá? Essa eficácia horizontal, ela visa justamente, né, alinhar desequilíbrios que existem principalmente em função das disparidades econômicas, tá? Então, eficácia horizontal. Vamos lá. Obrigado, Lana. Vamos para a próxima. Quem pode ler a 10 para a gente? Eu leio, professor. Por gentileza, Jefferson. Obrigado. Tá. O devido processo legal pode ser classificado em duas acepções complementares. Na primeira, o foco recai sobre o respeito às normas previamente estabelecidas, como a vedação à prova ilícita e a duração razoável do processo. Na segunda, o destaque está à exigência que as decisões sejam equilibradas, razoáveis e compatíveis com valores de justiça material. Nesse sentido, quais dimensões corresponde a cada uma dessas acepções? Jefferson, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu estou olhando aqui no relógio, é 19h55. Quando ocorre isso, a gente ficar na metade de uma questão, nós fazemos o intervalo rigorosamente às 19h55 e quando a gente retornar às 8h05, a gente faz a leitura, termina a questão e passa para outra matéria. Pode ser? Ok, Vamos descansar um pouquinho? Então, 10 minutinhos de intervalo, 8h05 a gente volta.